Olá pessoal, nós vamos continuar então nessa aula com o aprendizado supervisionado e em específico com o aprendizado supervisionado simbólico, e nós vamos ver então até o fim da aula como funcionam as árvores de decisão, que talvez seja o tipo de aprendizado simbólico mais comum, né, na área de aprendizado de máquina. Apenas para então abordar, né, essas árvores atuam como classificadores de dados, né, e diferente da última aula a respeito do KNN, nesta aula vai ficar mais claro que a classificação de dados depende de duas etapas, né? Essas etapas são, primeiro, refere-se à geração do modelo, né, de classificação, e a segunda etapa, de fato, a possibilidade de predição ou de inferência de rótulos de classes para dados não vistos, né? Então, enquanto o KNN fazia, né, a sua classificação com base nos próprios dados de treinamento, em todos os dados de treinamento, o seu modelo, né, era, né, simplesmente toda a sua base de dados para poder induzir então, né, e inferir rótulos de classe para dados não vistos, tá? Nesse caso aqui, como a maioria dos algoritmos de classificação, vai ficar bem claro a ideia, né, de classificadores funcionarem com duas etapas, tá? Então a primeira se preocupa em obter um Hzinho, né? E esse Hzinho eu já havia definido em outras aulas, é uma hipótese, tá? Obter uma hipótese ou um modelo que seja capaz então de classificar dados, tá? Esse Hzinho então é uma aproximação de uma função capaz de predizer, né, qual é a classe de dados cuja classe não se sabe, ok? Esse Hzinho ele é induzido, né, através de um algoritmo de aprendizado, tá? Nessa primeira etapa. E nós temos aí na literatura, né, dezenas, centenas de algoritmos, tá? Nós estamos vendo os mais elementares, né? E a partir desses elementares também foram derivados muitas extensões aí, às vezes com particularidades específicas para problemas bem específicos. Enfim, nós temos aí um cardápio gigantesco de algoritmos de aprendizado capazes então de inferir uma hipótese H, tá? Ou um modelo de classificação. E no aprendizado supervisionado, diferente do não supervisionado, esse algoritmo, né, realiza essa etapa com base em um conjunto de treinamento, tá? Então nós temos um conjunto de dados especial para treinar o algoritmo a gerar esse modelo, ok? E o que é esse conjunto de treinamento? Tá, então vocês já devem imaginar, né, mais parecido com o que era no KNN, né? O conjunto de treinamento é um conjunto de dados onde as linhas são os objetos, tá? Ou instâncias ou exemplos, tá? Que na realidade representam conceitos do nosso mundo, do mundo real. E esses conceitos são representados então a partir de N características deles, normalmente características numéricas. Então você tem essas características também chamadas de atributos ou features, tá? Para representar esses conceitos, ok? Poderia ser, por exemplo, a classificação de animais, quantas patas tem, se tem pelo ou não, se voa ou não voa, ok?
e etc. Tá? Então você pode representar isso em termos numéricos, tá? E a novidade, né, o que é de especial nesse conjunto de treinamento é que esses conceitos, esses objetos, tá, suas características vêm atrelado a uma classe, beleza? Então, normalmente nós temos nesse conjunto de dados uma última coluna ali com um rótulo de classe que é uma informação categórica, né, discreta e finita, né, de que conceito, né, ou qual é a classe desse conceito. Então, por exemplo, se fosse para investigar pacientes que estão doentes ou não doentes, ou que tem uma determinada patologia ou não, tá? Uma planta afetada por um fungo, né, ou uma planta sadia, você pode medir as suas características, né, e depois atrelar isso com a decisão de um especialista, falar, olha, essa planta tem o fungo X, beleza? Ou essa planta é uma planta sadia. Essa planta tem o fungo Y, tá? E aí a gente pode representar isso em termos numéricos, tá? A planta sadia pode ser a classe 0, o fungo X pode ser a classe 1 e o fungo Y a classe 2, tá? Então, nós temos então um conjunto de dados com as classes atreladas, tá? Então, a partir dessas informações, tá? Dessas informações nós queremos que o algoritmo, tá, gere uma hipótese, beleza? Então, a partir de respostas já pré-definidas, já determinadas por um especialista, por exemplo, né, nós induzimos um modelo, tá, nessa primeira etapa. A segunda etapa, então, é a de predição de novos objetos. Então, dado a chegada de uma nova entrada aqui, tá? um novo objeto, também chamado de instância, tá? Essa instância, vejam só, nós não temos a informação da classe dela, tá? Nós desconhecemos a classe, não queremos classificar, não queremos nos esforçar para isso, não temos um especialista para dizer isso, mas nós podemos submeter esse objeto para o meu modelo gerado, para que então ele infira qual é a classe, beleza? Então nós fornecemos nessa segunda etapa as características de um novo objeto, e esse modelo é capaz então de rotulá-lo e dizer, olha, você pertence à classe 1, beleza? Então essas são as duas etapas, tá, que são bem claras, né, na maioria dos algoritmos de classificação de dados, e que até então para o KNN não tinha ficado tão claro, tá? Mas nós vamos nos preocupar então a partir daqui em como utilizar um algoritmo, né, um algoritmo de aprendizado de máquina para gerar essa hipótese H, ok? Com base em um conjunto de treino, beleza? O que nós chamamos de modelo, tá? Depende, né? Depende o que é a representação de um modelo, depende do tipo de algoritmo que você está usando, né? Então, o tal modelo para uma árvore de decisão, tá? Uma decision tree, é algo como isso, tá? Essa estrutura que eu estou apresentando, tá? Então essa é uma estrutura de árvore, tá? Uma árvore binária, no qual você tem uma raiz, tá? Então na computação árvores a raiz fica em cima, né?
é o contrário, tá? Ela nasce aqui, tá? E a partir dessa raiz nós temos opções, tá? Para alcançarmos até os nossos folhas, tá? Os nossos folhas, tá? As folhas, se a raiz está em cima, as folhas estão embaixo, né? Então, os nossos folhas são as classes, ok? Então, nós temos para esse problema duas classes, sim ou não, tá? Então, esse problema é um problema de determinação se um cliente de um banco, uma financeira, por exemplo, pode receber um empréstimo, tá? Ou não. Se a empresa, o banco, né, ou a financeira fornece um empréstimo para essa pessoa ou não. Tá? Então, a gente pode usar uma árvore de decisão, tá? Para decidir isso. Tá? Então, isso parece estar bem claro aqui, né? Se a pessoa é credor, né, vamos supor, né, ela está devendo, né? Então, se a gente verificar que sim, ela está devendo, tá? Nós estamos avaliando as características dessa pessoa, né? Sim, ela está devendo. Então, não, nós não emprestamos. Beleza? Perceba que isso pode ser até a opção de um especialista mesmo, né? Um cara lá que trabalha na financeira há uma década, né? Ele tem o feeling para dizer isso, né? Então, mas aí se ele não está devendo, tá? Nós podemos avaliar uma outra característica dele, o estado civil, tá? Então, se ele é casado, não, nós não emprestamos. Tá? Estamos inferindo que não emprestamos. Então, se ele não deve, mas é casado, não empresta. Tá? Mas se ele for solteiro ou divorciado, nós avaliamos ainda a renda. Então, nós vamos para um outro ramo da árvore aqui. Avaliamos a renda dele anual. Se é maior que 80 mil, então sim, nós emprestamos. Tá? Beleza? Concede o empréstimo. Ok? Mas se ele não deve para ninguém, ele é solteiro ou divorciado, e a renda é inferior a 80k, então não emprestamos. Beleza? Então perceba que isso é muito tranquilo, né? Sei lá, o especialista ali do banco poderia ter uma árvore de decisão dessa grande para ficar olhando ali e decidir se empresta ou não, e provavelmente o feeling dele, né, a construção dessa árvore veio a partir de experiências prévias. Então, experiências passadas ajudaram ele a determinar essa árvore, que seria como se fosse um gabarito, né, um modelo, de fato, para olhar, olha, esse cara é assim, assado, então nós emprestamos. Quando é assim, assim, assado, não emprestamos. Com ideias históricas, tá? Vislumbrando que, tipo, pessoas de mesmo perfil que ele, passadas, né, de repente o banco concedeu o empréstimo e o banco não recebeu. Então ele poderia se encaixar no perfil de mal pagador, ok? Mas caso contrário, tem um perfil aderente àqueles que sempre pagam certinho, né? Você empresta e paga com juros, do jeito que o banco gosta. Então você concede o empréstimo, beleza? Então, é exatamente esse modelo, tá? Tranquilo, tá? Bem explícito de como ele funciona, que os algoritmos que geram árvores de decisão acabam por gerar de fato, beleza? Então, esses algoritmos que geram as árvores de decisão geram estruturas como essa aqui, ok? E a pergunta que eu faço agora é como que eu induzo esse modelo, então? Tá? Então, como que um algoritmo poderia, né, encontrar dentre um espaço de hipóteses gigantesco, tá? Muitas opções de gerar uma árvore dessa, como que ele poderia encontrar uma árvore que trouxesse de fato, né, uma acurácia interessante na classificação de dados, beleza? Então nós vamos ver isso a partir de agora.
Então essa ideia não é nova, de novo, isso já virou de praxe, né, que eu estou falando sempre. Né? A ideia de gerar árvores de decisão já vem da década de 80 e antes ainda com um algoritmo mais rudimentar chamado algoritmo de Hunt. Tá? Mas o mais popular é do Ross Kinlan, chamado de ID3. Então, talvez o algoritmo que gera árvores de decisão seminal, mais o principal, né, lá no começo foi proposto por Kinlan em 1986. Depois ele veio melhorando, tá, criando versões desse algoritmo, tá, e virou o C4.5. A gente tem uma versão em Java para ele no pacote ECA chamado de J.48, J4.8. Tem o C5.0 e tem outros algoritmos de outros cientistas, né, pesquisadores, que é o CART, Randall Forest, que são as florestas aleatórias, que são talvez as mais robustas e mais importantes hoje em dia, que gera resultados superiores a todos esses. Tá? Nós vamos então verificar como funciona, tá, o algoritmo ID3 para gerar essas árvores. Beleza? Então a ideia é nós utilizarmos, tá, verificar como funciona o algoritmo ID3. Então, primeiramente, nós assumimos um conjunto completo de dados de treino. Então nós pegamos ali, né, da maneira que eu já comecei essa aula, pegamos aquele conjunto completo de dados de treino que contém na última coluna, por exemplo, as classes atreladas a cada objeto. Beleza? Aí a ideia, né, é que a árvore é construída de maneira top-down. Ok? Então já mostrei isso. Ela começa de cima para baixo. Beleza? A ser construída. E ela considera também uma questão para conseguir inserir nela os chamados nós, tá? Ou vértices. Tá? Então a árvore é constituída de nós ou vértices. Tá? E o problema é então definir quais são os nós da árvore para que ela vá se ramificando até que as folhas, né, sejam as classes. E aí você possa então ter um modelo que em função das características de um objeto, você alcance um certo nó folha que é exatamente a classe que ela está predizendo. Beleza? Então, que questão que ela tenta responder para conseguir ordenar esses nós, tá? A questão é a seguinte: qual atributo é o que melhor agrupa exemplos de treino em partições de mesma classe? Tá? Então, essa é a pergunta primordial do ID3. Tá? Ele quer saber, por exemplo, vamos supor que a gente vai começar a fazer a árvore e ele precisa escolher um nó raiz. Tá? Esse nó raiz na realidade, a escolha de um atributo dos objetos, né, do conjunto de treinamento. Qual é o atributo que melhor agrupa os exemplos de treino em partições de mesma classe? Ou seja, qual é o atributo que melhor separa os objetos nas classes existentes do problema, tá? De maneira mais organizada. Tá? Então eu já vou explorar melhor isso. Tá? Então nós queremos basicamente saber qual é o atributo que melhor distingue, tá, os objetos nas classes que existem no problema. Beleza? O ID3 faz isso verificando para cada atributo essa sua capacidade. Tá? A capacidade de compor, por exemplo, o nó raiz, o começo da árvore. Tá? Qual é o atributo mais apto a estar ali? Tá? Encontrado este, que é o melhor, tá? Ele vai ser então o nó da árvore
e o algoritmo prossegue. Tá? Feito ele como um nó na árvore, a raiz, o início da árvore, nós vamos fazer o seguinte: vai ser criado a partir dele tanto os nós filhos, tá, quanto os valores possíveis que esse atributo assume. Tá? Então, convém destacar aqui que esse algoritmo, né, assim como a maioria dos algoritmos de árvore de decisão, atuam sobre dados discretos ou categóricos. Tá? Então, esses atributos podem conter valores categóricos ou discretos. Tá? A questão lá tipo, a pessoa é credor, ele deve para alguém? Sim ou não? Beleza? Então, existem dois valores possíveis para esse atributo que é a raiz. Então, nós vamos criar dois nós filhos. Um para quando o valor é sim e outro para quando o valor é não. Beleza? Então, nós vamos criar tanto os nós filhos quanto os valores eles assumem. Tá? Caso, né, aí existem versões e versões, mas para valores contínuos de atributos, tá, nós podemos realizar a discretização. Tá? Então, normalmente, para esse caso aqui, ocorre uma discretização desses valores contínuos, ou ainda uma discretização, uma condição binária, onde se o valor é maior que tanto, então é isso, se é menor que outro tanto, então é outra coisa. Tá? Então, a exemplo do salário da pessoa, tá? O salário anual o salário anual que era, né, a renda da pessoa. Tá? Então, a renda é um valor contínuo, tá? Mas se for maior que 80 mil, então é sim, se for menor, não. Tá? Então, ocorreu aí uma condição, tá? Um ponto de corte onde você consegue criar esses nós. Tá? Ou pode ser além disso, além de ser um corte binário, mas também a partir de uma discretização em várias faixas de valores, beleza? Então isso deve ser feito, mas um ponto positivo é que o ID3 pode funcionar com atributos nesse formato, tá? Que são discretos categóricos. E aí esse procedimento, né, de descobrir quem vai compor uma raiz, tá? E a geração de seus filhos é repetido para então esses filhos, novamente para cada um desses nós filhos, e isso ocorre de maneira recursiva. Tá? Então, nós retornamos, né, para cada um dos filhos de um nó pai, nós retornamos para o questionamento do item 2, tá? Do passo 2 do algoritmo. Então, para aquele nó filho, vai ter um compartimento, avalia novamente se existe um atributo que melhor separe os dados referentes àquele nó filho. Beleza? E assim a árvore vai sendo montada. Tá? Talvez vai ficar mais claro mais para o fim, tá? Como ela pode ser montada. Tá? Mas nós temos que distinguir agora, verificar, ou ter uma noção de então qual atributo nós poderíamos escolher, tá, em detrimento de outros. Tá? Então eu disse aqui que a capacidade de cada atributo é avaliada, tá, para compor. Então vamos imaginar que nós vamos começar uma árvore do zero e o seu problema tem 50 atributos. Tá, ok? Eu quero saber desses 50 qual seria o mais apto a começar a estar no topo da árvore. Então é a noção que eu vou passar agora. Como que eu avalio, né, essa capacidade? A literatura apresenta inúmeras maneiras. Tá? Então tem inúmeras medidas para verificar isso. Tá? Tem a medida de entropia, Gini, o erro de classificação, Q² e etc. Tá? Então tem na realidade uma infinidade de métricas para fornecer um valor numérico, um critério numérico de o quão bom
é um atributo para compor uma raiz, beleza? Ou um certo nó, um certo nível da árvore até que a árvore vai sendo montada, beleza? Vai ser sempre com base em um critério desse tipo. E a ideia intuitiva é: eu quero encontrar o atributo que melhor discrimine as classes do problema. Então, se eu quero compor, tenho 50 atributos, quero ver quem vai ficar na raiz, vai ser aquele que melhor discrimine as classes do problema. Para todos esses critérios que eu apresentei aqui acima, tá? A ideia é exatamente essa, tá? Eu quero chegar no atributo que tem maior poder de discriminação, beleza? Só para embasar essa ideia, né? Eu poderia imaginar, vou fazer um exemplinho aqui rápido. Eu poderia imaginar um banco de dados, tá? Vai ser bem simples, de animais, tá? Eu vou considerar apenas um único atributo, ok? Um único atributo, que é o atributo voa. Então vamos lá. Então, são vários animais como objetos, tá? E aqui é voa, sim, não, sim, não, sim, não. Beleza? Então, e aqui as classes dele, tá? Se ele voa, ele é uma ave, tá? Se não voa, é um mamífero, tá? Então, beleza? Então eu estou considerando um atributo. Eu tenho aqui um atributo. Se o animal voa, tá? E aqui a classe dele, beleza? A ideia é o seguinte: é assumir esse banco de dados como sendo uma partição, tá? Uma única partição, tá? E aí eu vou dizer que os quadradinhos são as aves e as bolinhas são os mamíferos, beleza? Então, aqui é o voa, sim ou não. Nós temos nessa partição 3 quadradinhos, temos 3 aves e 3 mamíferos. Beleza? Nós queremos dividir essa partição. Nós queremos dividir essa partição em subpartições que são referentes a cada um dos valores que esse atributo pode assumir. Beleza? Então ele pode assumir o sim e o não. Beleza? Ou é S ou é N, ou é 0 ou é 1, por exemplo. Tá? 1 ou 0. Beleza? Tá? Então, eu sei que quando é sim, tá? Essa partição aqui vai ser formada por quadradinhos. Beleza? E quando é não, a partição é formada por bolinhas, tá? Que são os mamíferos. E quadradinhos são as aves. Beleza? Então, eu quero encontrar um atributo
tá? Que ao particionar os seus valores, os seus possíveis valores, esse particionamento cria, tá? Componentes, cria composições aqui em que eu consiga separar perfeitamente as classes, tá? E aqui eu consegui, beleza? Então, o atributo voa é um bom discriminador para eu conseguir inferir se o animal é mamífero ou ele é uma ave, beleza? Então, aqui também fica uma dica na ideia da gente poder construir modelos considerando de fato atributos que façam sentido, tá? Então, se você quer um problema para identificar, diferenciar aves de mamíferos, classificá-los, talvez o atributo, né, verificar, né, criar um conjunto de dados com atributos se voa ou não, seja uma boa ideia, tá? Porque naturalmente esse resultado pode acontecer. Isso significa que eu poderia fazer um if aqui, né? Então if o voa é igual a sim, então a classe é mamífero. Classe igual a... Ops, desculpa. Resumir aqui. A classe é igual a ave. Ok? Senão, a classe é igual a mamífero. Beleza? E aí daria certo. Beleza? Então, essa é a noção, tá? Mas esse é o mundo perfeito, né? Esse é o mundo perfeito. Vamos imaginar que nem sempre é desse jeito, né? Nem sempre é assim. Eu poderia até imaginar o seguinte. Imagine que nós tem um novo objeto aqui que é um ser que voa. Sim, ele voa, mas ele é da classe mamífero. Beleza? Que ser é esse? Que é um animal que voa e é mamífero. É um ser que está quebrando o meu sistema, tá? Mas é um morcego, tá? Então o morcego ele voa e ele é mamífero. Aonde que ele iria estar aqui? Então ele de fato é um mamífero, beleza? Quadradinho. Mas no momento do particionamento ele iria estar... Deixa eu ver aqui. Desculpa, ele não é um quadradinho, né? É uma bolinha. Beleza? Ele até me confundiu também. Então, ele é um mamífero, uma bolinha. Beleza? Só que ele voa. Ele é um morcego. Então, isso elevaria essa bolinha para cá. Tá? Ok? Então, ao particionar, sim, ele voa. Deve vir para esse compartimento. Tá? Entretanto, ele é mamífero. Tá? Então, ele iria quebrar esse meu if. Beleza? Então, esse meu if não iria funcionar para todos os casos. Beleza? Então, essa a ideia, tá? Esse é o problema que a árvore de decisão tenta resolver e esse algoritmo, né, do ID3 tenta resolver. Tá? Nem sempre o mundo é perfeito, igual eu comecei a explicar aqui. Tá? Então, isso significa que para nós continuarmos a tentar discernir as classes, talvez deva entrar na jogada outros atributos. Beleza? Não só o atributo voa. O voa não é suficiente, ainda mais se aparecer um morcego. Beleza? Então, é considerado
nessa árvore vários atributos criando os nós, tá? E mesmo atributos que já ocorreram podem voltar a ocorrer para ajudar então a alcançar os nós folhas onde estão as classes com menor chance de erro de classificação quando esse algoritmo depois estiver atuando para predições, beleza? Então, essa é a ideia intuitiva. Vou dar um exemplo prático, então. Vamos cair para um ponto mais numérico, tá? Para conseguir explicar o que eu acabei de apresentar. Tá? Então, vamos assumir um banco de dados, um conjunto de treino bem tranquilo, pequeno, né? Um conjunto com 4 objetos, insuficiente para gerar uma árvore de decisão, mas para ilustração aqui funciona. Tá? Então, vamos lá. Nós queremos saber se a pessoa vai praticar um esporte aquático aqui no caso, beleza? Então, nós temos 4 pessoas, 4 esportistas, e temos também as condições do tempo, beleza? O panorama, a temperatura, a umidade, o vento, como está a água, a previsão, tá? Então, previsão do tempo sem alteração, com alterações, e, por último, a classe. Se essa pessoa realiza esse esporte ou não, frente a essas características do tempo, beleza? Então, nós temos aqui 3 opções em que é sim, essas pessoas praticam esse esporte, e uma que é não, quando o panorama está chuvoso, a temperatura fria, vento forte, umidade alta, embora a água esteja quente, mas tem alteração na previsão do tempo. Então, essa pessoa não realiza esse esporte aquático, beleza? Nós queremos, então, induzir uma árvore a partir disso. Nós temos que escolher, então, dentre esses 6 atributos, qual seria o ideal para compor a raiz da árvore, beleza? É o que maior tem um poder de discriminação das classes, tá? Então, vamos avançar selecionando um deles, tá? Vamos selecionar a umidade, o atributo umidade. A gente pode pensar aqui basicamente o seguinte: quando a umidade é alta, por exemplo, a gente pode tentar responder essa questão. Quando a umidade é alta, então nós estamos observando apenas esses elementos aqui, né? Quando é alta, o que acontece com o esportista? Tá? Ele realiza o esporte dele ou não? Tá? Então, qual é a probabilidade? Tá? Então, a gente verifica aqui, ó. Então, quando a umidade é alta, fica bem simples aqui, deixa eu trocar. 2/3. Nossa, gente do céu. 2/3 praticam esporte. E 1/3 não. Beleza? Então, sendo a umidade alta, qual a probabilidade de praticar o esporte? Tá? A probabilidade é 2/3 mais ou menos, né? Então, uma dízima aqui, mas é 66% de chances de praticar o esporte. Beleza? Quando a umidade é alta. Beleza? Então, nós podemos criar tabelinhas como essa aqui, de contenção, para verificar as probabilidades. Então, quando a umidade quando nós selecionamos a umidade, nós temos a opção de valor desse atributo que é normal ou valor alto. Tá? Para esse conjunto de treinamento são essas duas opções. Quando é normal, existe apenas uma entrada, tá? E sim, quando é normal, quando a umidade é normal, pratica o esporte, tá? Então,
eu determinei aqui que sim, tá? Então de normal, que é 1, então de 1 pratica esporte, e não, nós não temos, 0. Beleza? A probabilidade de não é 0 e a de sim é 1, porque só tem 1, tá? Está subrepresentado, né, esse valor, tá? Mas estamos só ilustrando. Quando é alta, foi o que eu acabei de apresentar. Quando a umidade é alta, 1/3 pratica, aliás, 1/3 não pratica e 2/3 pratica. Beleza? Então, em termos dessas probabilidades, nós já conseguimos ter alguma ideia numérica de qual seria o tipo de atributo que poderia compartimentizar os objetos de treino, os exemplos de treino, em subconjuntos que sejam capazes de ser puros, tá? O que são puros, tá? Conter elementos que dizem respeito apenas a uma mesma classe, tá? Então nós queremos encontrar esses compartimentos que são puros, tá? Então a noção de probabilidade já me dá um valor numérico para isso, tá? Vamos avaliar outro atributo, para ficar claro. O atributo temperatura. Veja só, o atributo temperatura, fazendo frente com umidade, né? Olha só o que acontece. Quando a temperatura é quente, o esporte é sim, beleza? E quando a temperatura é fria, o esporte é não. Ok? Isso é o que nós gostaríamos, não é mesmo? Então, as probabilidades, veja só como fica se montar a tabelinha de probabilidade aqui. Nós temos, para sim, quando é quente, 100% sim. E quando é frio, 100% não. Beleza? Nós conseguimos aquela compartimentização que é quando não tinha um morcego aqui. Beleza? Então a pergunta que eu faço: qual atributo é o melhor discriminador? Tá? Nós temos que comparar isso. A temperatura ou a umidade? Beleza? Então nós queremos ver qual desses dois poderiam estar na raiz. Tá? E de fato, nesse caso, a temperatura seria melhor. Tá? Tem um maior poder de discriminação. Tá? Ele, vamos dizer assim, ele erra menos com base no conjunto de treino, né, em conseguir predizer a classe. Tá? Justamente porque na umidade tem um princípio de indecisão quando a umidade é alta. Beleza? Enquanto que para a temperatura isso não existe. Muito porque existe uma subrepresentação dos dados. Tá? Mas aqui nós estamos simplificando o problema. Então a ideia, né, é que quanto mais balanceadas as classes em uma partição, pior. Tá? Quanto mais você mantém o balanceamento, gera compartimentizações com classes balanceadas, todas as classes existentes em cada um desses compartimentos, é ruim. Nós queremos compartimentos puros, como o que eu estava apresentando aqui. Beleza? De preferência sem o morceguinho. Beleza? A melhor partição, então, é aquela em que todos os exemplos pertencem a uma mesma classe. Beleza? Então, nós queremos colocar no topo da árvore ou a temperatura, aqui no caso, ou a umidade, mas nós queremos escolher a priori, primeiramente, aquele atributo que melhor discrimine as classes em função de seus valores.
beleza? Então, nesse caso, a gente viu que a temperatura, tá? Comparando temperatura com umidade, a temperatura seria melhor, beleza? Então, seria, no caso, a temperatura escolhido, tá? E a umidade não nesse caso aqui, beleza?